Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Sob Pressão, no ar aos domingos, depois do programa Silvio Santos e da série Titãs. No programa de hoje eu recebo um dos políticos mais experientes do Brasil, deputado federal por 3 mandatos e secretário de Turismo do Estado de São Paulo em 2 ocasiões, Roberto Alves de Lucena. Fique comigo. E nos estúdios do SBT, em São José dos Campos, TH+, afiliada para o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, eu tenho a honra de receber um dos políticos mais experientes do Brasil, conhecedor absoluto de políticas públicas de fomento ao turismo, o deputado federal por 3 legislaturas e secretário de Turismo do Estado de São Paulo, em 2 ocasiões, Roberto de Lucena. Roberto, a partir de agora você está sob pressão. É uma satisfação, Fabrício, estar com você, com os nossos amigos. Um grande prazer poder conversar com vocês. E eu já começo essa entrevista falando um pouquinho da sua trajetória política, né? Você que é natural da nossa querida Santa Isabel, uma das cidades que a TH+ SBT leva o sinal da nossa emissora, e pastor da Igreja Brasil para Cristo. Quando você sentiu no seu coração o chamado para a vida pública? Em 2010, nós estávamos vivendo um período muito controverso no país, um período de recorrentes escândalos de corrupção, uma insatisfação social muito grande, muitas demandas sociais, muitas preocupações e alguns segmentos com os quais eu me relaciono na necessidade de se sentirem representados, pediram que eu colocasse o nome à disposição. Era um momento que nós estávamos discutindo muitos temas com a sociedade, especialmente naquele momento, eficiência, combate à corrupção, a necessidade de nós termos a centralidade numa agenda de responsabilidade fiscal, pensando no Brasil a longo prazo. Foi esse realmente o motivo que nos oportunizou estamos discutindo política no nível que fizemos. Antes de nós entrarmos no turismo, o Roberto é vencedor do Prêmio Nacional de Turismo de 2025. Eu queria falar sobre esses mandatos na Câmara dos Deputados, onde você chegou a ser secretário da Transparência, né, das atividades parlamentares da Câmara. Olha, fui secretário de Transparência, presidi algumas comissões, uma delas que cuida da longevidade, também a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Foi um período de 12 anos de muitas realizações, de muita produção, onde eu tive a satisfação de representar o povo do nosso estado de São Paulo e de trabalhar pautas nacionais também. Roberto, a Câmara dos Deputados é a casa onde os Brasis diferentes habitam o Brasil real. É a representação da nossa população. Qual a importância de regiões como a nossa, né, onde Santa Isabel está integrada e você faz parte disso, a RM Vale, ter uma representação não regional, mas nacional, né, com elos na região? Nós estamos numa das regiões mais importantes do país, que ao mesmo tempo que é uma região de muita prosperidade, de muita riqueza, de muito potencial, também é uma região com muitas carências, com muitas necessidades e com muitas demandas. Por isso, é muito importante que representações políticas da região, que conhecem a região, que conhecem as dores da nossa população, possam estar nos ambientes de debate, tanto de discussão de construção orçamentária, quanto de políticas públicas, tanto no Estado quanto a nível nacional, compreendendo a importância dessa região e que as demandas, elas são correspondentes também à sua importância, ao seu tamanho, à sua grandeza. Dessa forma, é muito importante que a região dialogue com o centro do poder, dialogue com o poder central, dialogue com o orçamento federal e dialogue com o centro onde são debatidas e construídas as políticas públicas que poderão viabilizar um caminho de mais prosperidade e desenvolvimento para todo o nosso povo. Nós vamos falar sobre a sua participação no governo estadual, mas antes disso, eu queria, aproveitando essa condição da representação no Congresso,
a representação na Assembleia Legislativa. Você esteve como secretário estadual. Ter representantes no Parlamento Estadual também auxilia o desenvolvimento da região? Não, é fundamental, porque a região, inicialmente, ela dialoga com a Assembleia Legislativa. E ali na Assembleia Legislativa que ela tem os seus representantes, que são mais distritais. O voto para o deputado federal faz com que a região tenha um representante a nível nacional que vai, evidentemente, trabalhar pela região, mas vai trabalhar também, em boa parte da sua produção, uma pauta nacional. Agora, o deputado estadual ele é mais distrital. Ele se envolve no dia a dia com as demandas de cada município, recebe os vereadores diariamente, os prefeitos, os secretários municipais, dialoga com os vários ambientes de decisão do governo do Estado de São Paulo. Por isso é fundamental que a região, como esta região que eu há pouco falei, do seu grau e nível de importância, tenha uma boa e consistente representação na LESP. Roberto, na sua análise, com a sua expertise, qual é o maior desafio do Congresso Nacional nesse final de governo Lula? Olha, eu gostaria, Fabrício, de falar o seguinte, sobre a próxima legislatura. Nessa legislatura, dificilmente o Congresso fará cumprir a sua grande missão, que eu entendo que seja a de maior importância, que é de fazer com que o Brasil volte ao centro da agenda da responsabilidade fiscal. Nós tivemos, infelizmente, nesse Que é uma política pública que foi deixada de lado. Sem dúvida. Nós tivemos, infelizmente, um recorde no pagamento do valor dos juros da dívida pública, R$1 trilhão. Nós estamos num caminho muito perigoso, estamos à beira de um precipício. O Brasil precisa voltar urgentemente, imediatamente, e nós talvez tenhamos mais um retorno e depois disso nós não temos mais. Nós temos a necessidade de voltarmos à pauta da agenda da responsabilidade fiscal, da austeridade administrativa. O governo precisa ser menor, a máquina pública precisa ser menor, precisa ser menos pesada. Não adianta o governo transferir a cada momento para o cidadão, na forma de aumento de impostos, a responsabilidade de manter vivo e manter produtivo e funcionando o Estado. Então, nós precisamos encarar agendas importantíssimas, prioritárias, como essas duas, e não entendo que essa legislatura fará isso. Entendo que será a próxima e que a próxima será apenas menos importante do que foi a que foi a Assembleia Nacional Constituinte. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com Roberto Alves de Lucena, Sob Pressão. A novidade é real. Medicina em Caçapava é na Faculdade Santo Antônio. Estrutura moderna com laboratórios de ponta e professores experientes. Não seja apenas um estudante. Venha viver a medicina na FSA. De volta com o nosso Sob Pressão aqui no SBT, aos domingos, logo após o programa Silvio Santos e a série Titãs. Eu estou sempre com um convidado de gestão pública, comunicação, que faz parte do desenvolvimento de políticas públicas para o Brasil. No programa de hoje eu recebo o deputado federal por 3 mandatos e secretário de Estado de Turismo de São Paulo em 2 ocasiões, Roberto Alves de Lucena. Roberto, nós estamos em 2026 em um ano muito significativo, um ano que nós vamos bater todos os recordes em turismo, né? São esperados mais de 51 milhões de turistas no estado de São Paulo, né? Toda essa construção, ela permeia o início da gestão Vinícius Lumertz e a consolidação durante os 3 anos e 4 meses que você colaborou efetivamente com o governador Tarcísio de Freitas, né? Você pode aqui, rapidamente, para os nossos telespectadores, falar um pouquinho desse caminho que culmina agora nesse momento tão importante? Olha, neste próximo mês, São Paulo completa 10 anos de política pública
para os municípios de interesse turístico. Eu tive a satisfação de, como secretário, em 2015 e 2016, implantar os municípios de interesse turístico no estado de São Paulo. Essa política pública é um ecossistema que só existe em São Paulo. E ela possibilitou não apenas que nós melhorássemos a política de transferência de recursos do Tesouro do Estado para os municípios turísticos, para a infraestrutura turística. Ela possibilitou que nós melhorássemos no Estado todo o ambiente de debate, de discussão, de construção da política pública do turismo. O que nós fazemos com isso? Melhoramos a cidade para quem mora nela. Então, antes de ser boa para o turista, a cidade vai ser boa para quem mora nela, vai ser mais bonita. Até para a compreensão, né, de que o turismo traz desenvolvimento, renda, novos postos de trabalho e que o desenvolvimento não é apenas para quem visita, mas é essencial para quem habita a cidade. Porque o turismo vai trazer riqueza, mas antes da riqueza que vai ser gerada e que vai oportunizar a geração de emprego e renda, ela vai propiciar que você tenha uma cidade mais bonita. Nesse sentido, Roberto, eu acompanhei a sua trajetória e vi a necessidade imposta, né, da profissionalização dos gestores públicos para esse novo momento, né? E também a necessidade de quebrar a sazonalidade de cidades que já tinham um fluxo, né, em determinados momentos do ano. Isso deu muito certo, né? Sem dúvida, nós fizemos uma boa lição de casa, investimos na academia do turismo, oferecemos apenas do ano passado para cá 30 mil vagas para capacitação e qualificação em todos os setores, que são em mais de 52 da atividade econômica do turismo. Com isso, a busca da qualificação, da capacitação, a parceria com o Sistema S, ativação de todos os mecanismos que nós temos de capacitação e formação dentro da estrutura de Estado, a parceria com a iniciativa privada, a diversificação dos nossos destinos, a qualificação dos nossos atrativos. Nós criamos um ambiente que é hoje no Brasil um ambiente campeão. São Paulo lidera hoje é o caminho Brasil, a seguir do estado de São Paulo. E é um modelo a ser reproduzido em todo o país. Ter ganho o Prêmio Nacional de Turismo, né, nessa saída da secretaria, porque o partido solicitou que você se apresentasse e você concordou como pré-candidato a deputado federal. Como é que foi essa conquista? Olha, quando eu me apresento sob o desafio do partido e a liderança do governador Tarcísio de Freitas como pré-candidato a deputado federal, eu carrego uma satisfação, Fabrício, tão grande de olhar para esses 5 anos que eu tive a satisfação de servir São Paulo comandando a Secretaria do Turismo e ver que a missão foi bem feita, que a missão foi cumprida e nós entregamos aquilo que nos comprometemos para São Paulo e para o Brasil a partir de São Paulo. E aí, o reconhecimento, lógico, o reconhecimento que recebemos, ele coroa não apenas um trabalho de um indivíduo, de uma pessoa, mas ele coroa o trabalho feito em sinergia com todo um time, que foi o time que o governador Tarcísio de Freitas me deu para trabalhar, o melhor time que um secretário de Estado de Turismo poderia ter, juntamente com a Precesp, a Mitesp, a Mitur, com o trade turístico, com o Visite São Paulo, com a iniciativa privada, com os municípios turísticos do estado de São Paulo. Toda essa construção é que foi reconhecida na forma desse prêmio que nós recebemos. Olha, eu queria agradecer demais a sua presença nos nossos estúdios aqui no SBT em São José dos Campos, desejar muito êxito nessa caminhada novamente ao Congresso Nacional e que o turismo seja uma realidade efetiva no país do futuro. Um grande prazer, Fabrício, falar com você, com os nossos amigos. Viva o turismo, viva São Paulo e parabéns por tudo. Esse foi o nosso Sob Pressão, que recebeu Roberto Alves de Lucena, ex-secretário de Estado de Turismo e Viagens de São Paulo. A gente se vê no próximo programa. Até lá!